Tudo bem, então. Vamos lá. Primeiramente, né, bom dia para quem ainda não deu bom dia. A gente vai estar continuando aí a nossa aula, as nossas aulas, né? Hoje é a aula número 4. Eu coloquei aqui um resuminho de algumas coisas principais que nós fizemos na aula passada. Na verdade, a gente não fez nada, né, na aula passada. Porque, assim, o que a gente está fazendo foi dar uma primeira passada no conceito de uma maneira bem geral, bem informal, mas para vocês terem uma ideia do que é, né? Geralmente, eu acho boa essa abordagem. Quando a gente estuda pela primeira vez alguma coisa, a gente primeiro passa rapidamente pelo máximo de fatos possíveis sobre esse novo objeto, que no caso é o limite, para depois a gente se aprofundar um pouco mais, tá? Então, por isso, nós fizemos uma primeira abordagem de limite, bem informal, e hoje nós vamos continuar ainda no começo fazendo algo informal, mas depois eu vou querer começar a formalizar, certo? Por exemplo, eu dei a noção de limite para vocês, mas a gente ainda não está claro o que é o limite, certo? Então não está formalizado o que é o limite. Está só uma historinha. Foi uma historinha bonitinha, eu enganei vocês, vocês aceitaram a minha mentira, mas hoje a gente vai desenganar isso, tá? Bom, primeiro, eu também gostaria de dizer outra coisa que a gente usou, alguns fatos que a gente usou na aula passada, que são muito importantes. E esses fatos a gente vai começar ainda nessa aula a estar demonstrando. E depois a gente vai percorrer algum tempo no curso para estar demonstrando esses fatos, certo? Eu já usei eles. Eles não são tão triviais de serem provados, tá? Mas vocês já sabem que eles acontecem, certo? E nas próximas aulas nós vamos ver por que é que eles acontecem, tá bom? É que nem, sei lá, você sabe, na aula passada, pensa, por exemplo, na flor. Na aula passada, você aprendeu que tem uma flor que quando bate o sol nela, você viu que tem uma flor que quando bate o sol nela, ela abre, certo? Você sabe que isso acontece. Mas agora, nas próximas aulas, a gente vai entender por que isso acontece, certo? Só fazendo uma analogia. Bom, fatos importantes, né? A primeira afirmação é, se eu tenho uma função polinomial, eu sei que e um A é um número real qualquer, eu sei que o limite de um polinômio, da função polinomial P, com x indo a A, é exatamente o P de A, certo? Eu sei que se eu tenho uma função racional, ou seja, uma função que é um polinômio dividido por outro polinômio, se eu pego o limite de x indo a dessa função polinomial, também é exatamente aplicar essa função racional no A. Mas para aqui eu tenho uma condição especial, que é o quociente aplicado no A ser diferente de zero, que é a mesma coisa do A estar no domínio da função racional, certo? Quando eu tenho potências de funções racionais, a mesma coisa. Eu fazer o limite de racional elevado a n é simplesmente aplicar o a nessa função, certo? A mesma coisa quando eu tenho raiz. Raiz enésima é a mesma coisa que elevar a 1 sobre n, né? Como vocês sabem. E eu sei que... Aqui, lógico, talvez devesse colocar, né? Devesse colocar aqui... Eu estou pensando meu n diferente de zero, né? Que tem aquela polêmica. O zero está ou não está nos naturais? Bom, aí, aqui acontece a mesma coisa. Só que aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado.
que é quando o n é ímpar, eu sei que o limite da função racional elevada a 1 sobre n é a racional aplicada em a elevada a 1 sobre n. Para qualquer a, certo? Desde que o a esteja no domínio da função racional. O que é estar no domínio da racional? De novo, é que no denominador ele é diferente de zero, tá bom? E quando o n é par, quando o n é par, eu coloco mais uma condição. Além dele estar no domínio, eu tenho que ter essa função racional aplicada no a maior do que zero. Por que isso? Porque, como vocês sabem, raiz quadrada só está, raiz enésima para n par, só está definida para valores positivos, tá bom? Então, esse é o principal motivo para eu só considerar o caso positivo. Muito bem. E, por último, mas não menos importante, né? Na verdade, esse negócio que o limite da função, esse negócio de limite de x indo a A, de f de x é igual ao f do A, ele vale, na verdade, para toda a função que a gente chama algébrica. O que seriam funções algébricas? Seriam somas, multiplicação, divisão de funções que são escritas desta maneira, certo? Ou ela é uma função racional, ou ela é uma potência de uma função racional. E daí você vai somando, multiplicando, dividindo, e todas elas tem essa propriedade, que o limite de f de x com x indo a A dá o f do A, certo? Um exemplo é, por exemplo, esse cara aqui, certo? O limite de raiz de x mais 3, olha só, é uma soma de uma função que o x é um polinômio, aí eu tirei uma raiz do polinômio, ou seja, elevei ele a 1 sobre 2, e somei com outro polinômio, que é o constante 3. Já tem esse cara. Bom? Então, essas coisas nós vimos na aula passada, e também na aula passada eu chamei a atenção de vocês que essas funções que satisfazem essa propriedade são funções muito específicas, inclusive elas até recebem um nome que nós vamos estudar um pouco mais para frente, que são as funções contínuas, certo? E eu também frisei na aula passada que existem muitas funções que não são contínuas. Existem diversas funções que não satisfazem essa propriedade, tá? Pois bem, agora vamos continuar a nossa brincadeira aqui do limite. Antes de continuar a brincadeira do limite, vamos lembrar uma coisinha importante também que nós vimos na aula passada, né? Para definir o limite, nós precisamos de dois elementos, né? Um elemento é uma função. Outro elemento é um número A pertencente aos reais. Só que esse número, ele não é qualquer, certo? Esse número, ele é um número tal que existe um intervalo aberto de modo que o A pertence a esse intervalo aberto e esse intervalo aberto sem o A está contido no domínio, certo? Isso aqui é fundamental. Para definir limite, eu preciso dessas duas coisas, certo? A função não tem como retirar. Não tem jeito de tirar a função. Mas e essa segunda condição aqui? Será que eu não poderia retirar? Por exemplo, vamos pensar aqui no caso. Vamos pensar nesse caso.
Como que eu faria nesse caso aqui, ó? Que eu tivesse, vou desenhar aqui a reta real. E daí eu vou colocar agora o meu domínio. Digamos que o meu domínio seja esse pedaço de intervalo, esse pedaço de intervalo, esse pedaço de intervalo. Certo? Na verdade, esse intervalo, esse intervalo, esse intervalo. Esses três intervalos aqui formam o meu domínio da minha função. Vamos supor nesse caso. Aí eu pergunto para vocês, por exemplo, esse ponto aqui, eu posso calcular o limite nesse ponto? O que vocês acham? Posso calcular o limite nesse ponto? Alguém pode saber me Sim, responder? Sim? Não? Por que eu não posso calcular o limite nesse ponto? porque Porque tá o lado esquerdo não está definido, né, no domínio. porque olha só essa condição 2. Precisa ter um intervalo que o intervalo sem o A esteja contido no domínio. Mas olha só, em amarelo aqui vamos pensar que é um intervalo. Qualquer intervalo que eu pegar, esse intervalo terá pontos fora do domínio, que são todos os pontos que estão à esquerda desse ponto, certo? Todo ponto que está à esquerda desse ponto está fora do domínio, porque o domínio é só o que está em vermelho, certo? Então, esse ponto não está bem definido o limite. Outro ponto que não está bem definido o limite é... Deixa eu desenhar ele. Esse ponto aqui. Pelo mesmo motivo. Só que agora, pelo outro lado. Porque todo mundo que vem desse lado aqui, ó, vai ter pontos que estão... Todo intervalo contendo esse ponto verde, vai ter pontos que estão à direita do ponto verde. E os pontos à direita do ponto verde não estão no domínio. Então, esse cara daria um problema, né? Eu não posso definir o limite para esse cara por causa dessa condição, certo? Por exemplo, vamos desenhar aqui o gráfico de uma função. Suponhamos que eu estou brincando com essa função aqui, ó. Vamos supor que o domínio dessa função é um intervalo aberto, também poderia ser fechado, AB. Olha só, essa função aqui tem aquele problema. Eu posso definir o limite para todo ponto que está dentro do intervalo aberto AB. Mas e nas pontas? E nas pontas? Eu posso definir o limite de x indo a A de f de x? Ou o limite de x indo a B do f de x? E a resposta é não. Por que não? Porque não tem ninguém à esquerda do A e não tem ninguém à direita do P, certo? Porque você tem que lembrar que no limite eu vejo o movimento dos pontos chegando dos dois lados, certo? Aí você, como é uma pessoa inteligente, vai me responder assim: poxa, Renan, se eu não tenho os dois lados, então pega só um lado. Eu não tenho o comportamento do A à esquerda. Desculpa, eu não tenho o comportamento da função f à esquerda do A. Mas eu tenho o comportamento do f à direita do A. Então eu posso definir uma espécie de limite que vem só à direita do A, certo? E daí nós vamos então definir agora esses caras. Como que a gente define eles? Eles são o que a gente chama de limites laterais. Como que a gente define eles? Opa. X indo a A pela direita do f de x. É igual a L. Que seria esse L aqui, ó. Por que eu estou colocando aqui o maisinho, né? A ideia do maisinho é do zero. Pensa no zero.
todo mundo que está à direita do zero é positivo. Positivo a gente denota com mais. Todo mundo que está à esquerda do zero é negativo, a gente denota com menos. Então, significa a direita do zero é mais, a esquerda do zero é menos. A mesma coisa você vai pensar no A. A direita do A é mais, a esquerda do A é menos. Tudo bem? Então, vamos lá. O limite lateral à direita do A, ele vai ser o quê? Ele vai ser o conjunto de todos os f de x. Quer dizer, ele significa que ele é L quando f de x está... É a mesma coisa do limite, só que agora eu vou tirar a condição de estar dos dois lados, tá? Só para lembrar, vamos colocar aqui, só para a gente lembrar. Suponhamos que eu pudesse escrever o limite de f de x no A. Como que a gente definiu isso, né? Lembra da aula passada? A gente definiu assim, f de x está tão próximo de L quanto quisermos. Desde que x está próximo de A. Certo? Foi desse jeito que a gente definiu o limite, tá? Lembre-se. Nós definimos desse jeito. Agora, e para o de cima? Como que a gente vai definir, então, o limite só indo à direita? Mesma coisa. Eu vou definir do mesmo jeito. Então, vem aqui, vou copiar. Vou definir do mesmo jeito. Aí você fala, poxa, mas você não pode definir do mesmo jeito. Porque está próximo, tem que estar próximo dos dois lados. Sim. Então, eu faço assim. Está próximo de A e o x é maior do que A. Então, eu estou pegando todo mundo que está próximo do A e está à direita do A. Certo? E agora, e o limite lateral à esquerda? Como que eu vou definir o limite lateral à esquerda? A mesma coisa. Deixa eu colocar esse aqui um pouquinho para baixo. O limite lateral à esquerda vai ser exatamente igual à direita. Só que agora, vamos pensar aqui, ó, nesse caso aqui é um B, né? Que tem lá. Então, vou no lugar de A, vou colocar B. Então, vou colocar B aqui. Vou colocar B aqui. Vou apagar essa aqui para a gente brincar daqui a pouco. Então, o que é o limite lateral? Agora, à esquerda do B, né? Porque agora eu estou vindo, ó. Agora eu vou vir deste lado. Estou vindo à esquerda. Lembrando daquela coisa do negativo, né? Negativo é quem está à esquerda do zero. Então, vai ser B menos. Tá bom? O limite de f de x indo à esquerda do B é L. Se e somente se f de x está tão próximo de L quanto quisermos, desde que x está próximo de B. Só que agora eu vou colocar mais uma condição. E o x ele tem que ser, lógico, menor do que B, porque eu só estou vendo quem está à esquerda do B. Tá bom? Isso daqui é o que nós chamamos de limite lateral. Tá? E tudo isso é inspirado na definição de limite que nós vimos na aula passada. Definição bem entre aspas, tá? Porque a gente ainda não viu, de fato, a definição de limite. Isso tudo é baseado naquele conceito de limite intuitivo que nós vimos na aula passada, tá? Só substituindo o próximo, eu coloco mais uma condição, que é estar totalmente à direita ou totalmente à esquerda do ponto. Tá bom? Vamos então ver um exemplo. Por exemplo, vou pegar essa função aqui, ó. Seja f de x
igual a raiz de x menos 2. Aí eu pergunto para vocês, primeiro, existe limite de x indo a 2 de f de x? O que vocês acham? O global, não. Não existe. Por que não existe? Porque o domínio da minha função, como vocês bem sabem, é o conjunto dos x tais que x menos 2 é maior do que zero. Ou seja, é quando x é maior ou igual. Maior ou igual a 2. Ou seja, é um intervalo fechado de 2 até mais infinito. Ou seja, esse domínio, ele é uma coisa assim. Ele começa fechado aqui no 2, e ele só tem pontos à direita do 2. Ele não tem nenhum ponto à esquerda do 2. Então, por isso, não está bem definido o limite, certo? Porque, deste modo, para todo intervalo aberto, contendo 2, eu vou ter pontos que estão nesse intervalo, mas não estão no domínio, certo? E pelo que vocês se lembram, para definir o limite, precisa existir pelo menos um intervalo contendo ponto que esteja inteiramente contido no domínio, certo? Contendo um intervalo, um pouquinho mais, né? É o intervalo sem o A tem que estar no domínio, certo? Mas aqui eu tenho que todo intervalo sem o 2, todo intervalo sem o 2 tem pontos fora do domínio, tá bom? Então, por isso, eu não posso definir o limite de uma maneira global, tá bom? Muito bem. Mas aí eu pergunto para vocês, e eu posso definir o limite lateral indo à esquerda? Posso? Também não. Por que não? Porque não existe ninguém que é menor do que 2 que está no domínio, certo? É a mesma história de antes. Eu não posso vir da esquerda porque não existe nenhum elemento do domínio que está à esquerda do 2, tá bom? E eu posso ter o limite à direita? Esse aqui sim, certo? Esse cara aqui sim. E eu posso até calcular. Bom, só vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Vamos desenhar o gráfico dessa função aqui, só para a gente fazer uma brincadeirinha. Se fosse raiz quadrada, o gráfico seria esse aqui, certo? Mas agora é raiz de x menos 2. Aí lembra daquela aula introdutória que nós fizemos? Quem que é? O que acontece, né, nesse caso? Acontece que eu estou fazendo uma translação, né? Então, daí, na verdade, o gráfico desse bichinho daria assim.
Você pega ele e translada ele, certo? Sendo 2. É x menos 2. Então, transladei 2 para a direita. Tá bom? E nesse caso, eu tenho que o limite de x indo a 2 à direita da raiz de x menos 2 é 0. Porque você pode visualizar no gráfico, né? Conforme eu estou indo à direita do 2, me aproximando do 2, os valores f aqui, eles estão se aproximando do 0, tá bom? Tem uma coisa mais geral ainda que a gente pode fazer, que é assim, ó. O mais geral que a gente pode fazer é assim, se o limite... Lembra desse resultado aqui, ó? Lembra dessa afirmação aqui, ó? O limite de x indo a do racional dá igual ao racional aplicado no A elevado a 1 sobre n. Isso aqui continua valendo. E daí ainda vale assim. Se eu tenho que o R do A é maior do que 0 para os valores de x que são maiores do que o A, então vale esse limite, não por global, mas para limite lateral à direita, ou seja, para x que estão à direita do A. Se isso daqui vale para x menor do que A, então é o limite à esquerda, tá bom? Então aqui, ó, a raiz quadrada, ela está bem definida para os x que estão à direita do 2. Então, esse limite aqui vai ser o limite lateral à direita, tá? De novo, isso daqui a gente ainda vai voltar nesses resultados e fazer eles direito, tá? Que é só o primeiro momento para a gente sentir o gostinho da coisa, certo? Tem um resultado, agora eu queria falar de um resultado muito importante. Eu vou só enunciar ele, mas nós veremos ele muito bem mais para frente. Nós veremos ele melhor mais para frente. Ele me diz assim, ó. Se o limite de x indo a A do f de x é igual a L, então existem os limites laterais. Eu posso calcular esses limites laterais. Se existe o limite, existem os limites laterais, certo? E, além disso, esses limites laterais são iguais, certo? Esse resultado é muito valioso. E ele vale também a recíproca. A recíproca dele me diz que se existem os limites laterais são iguais, então o limite que nós chamamos de global, que é o limite que vem dos dois lados, também existe. E ele é exatamente igual ao valor dos limites laterais. Tá bom? E esse resultado, ele é muito importante, principalmente para garantir a não existência de um limite. Por quê? Olha só. Eu tenho que, se o limite existe, então isso daqui acontece, certo? Então, uma coisa que nós podemos falar é que se o que está aqui à direita não acontece, então o limite não existe, certo? Se o que está à direita não acontece, quer dizer o quê? Quer dizer que se não existir o limite lateral, ou se não existir o limite lateral à direita ou à esquerda, então não vai existir o limite global. Essa é uma afirmação, certo? Essa é uma coisa importante. Então, eu estou usando a negação, tá? Argumento de lógica. Eu estou usando aquela coisa.
Se P implica em Q, isso quer dizer a mesma coisa que não P, não Q, implica em não P, certo? É o que eu estou fazendo. Então, o que é uma negação desta coisa aqui? Bom, aqui tem duas coisas. Uma coisa é, existem os limites laterais, e a outra coisa é os limites laterais são iguais. Então, uma das negações é, não existem os limites laterais. Então, se não existem os limites laterais, então não existe esse limite, certo? A outra negação que eu poderia ter é, pode ser que existam os limites laterais, mas eles são distintos. Então, essa daqui é a outra negação. Se existem os limites laterais, mas eles são diferentes. Nesse caso, eu vou ter, então, que não vai existir o limite global. Tá bom? Então, eu tenho, a partir desse teorema, eu tenho essas duas coisas, que são muito importantes, principalmente para dizer que o limite não existe. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Eu vou pegar essa função aqui, ó. Seja f de x igual a módulo de x sobre x, certo? Vou pegar essa função aqui. Bom, o que eu sei dessa função? Quem é ela? Quem é ela? Quem é módulo de x sobre x? Ora, se x é positivo, quem que é o módulo de x, se x é positivo? Hã? Alguém pode me dizer quem é o valor absoluto de x se o x é positivo? É o próprio x. Então, isso vai ser x sobre x. Se x é maior do que zero. Maior ou igual. E se o x é negativo? O valor absoluto é menos x. Tá bom? Então, eu vou ter que essa função ela vai ser 1 se o x é maior ou igual a zero. E ela vai, porque x dividido por x dá 1, certo? Aqui, desculpa. Eu tenho que tirar o zero, porque não tem divisão por zero, tá? Desculpa, deixa eu tirar o zero. Muito bem. E eu tenho menos 1 quando o x é menor do que zero, tá bom? Então, essa função, ela é 1 quando o x é maior do que zero, e ela é menos 1 quando o x é menor do que zero. Tudo bem? Muito bem. Então, eu vou fazer assim, ó. Agora, deste modo. Vamos agora calcular os limites laterais, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Limite de x indo a zero. Vou calcular o primeiro limite lateral indo à direita da f de x. Bom, quem que é a f de x quando eu estou à direita do zero? Ou seja, quando o x é positivo. A f é 1. Então, esse vai ser o limite de 1. Certo? Tudo bem? Tudo bem? À direita do x, do zero, quando o x é positivo, a f é 1. Então, o limite lateral à direita da f de x é a mesma coisa que o limite lateral do 1. Tá bom? Agora, eu vou usar o teorema nessa passagem aqui, na ida. Olha só, o que diz a ida? Me diz que se existe o limite global, então existem os limites laterais e eles são iguais. Ora, o que eu sei, né? Eu sei que o limite de x indo a zero do 1, 1 é um polinômio, certo?
Então, o limite de x indo a 1, ele dá o próprio polinômio aplicado no zero. Mas o polinômio constante aplicado no zero é 1, certo? O limite de constante é sempre constante. Então, eu sei que o limite da função 1 dá 1, certo? Mas, pelo teorema, eu vou ter, então, que o limite de x indo a zero, ó, se existe o limite global, então existem os limites laterais e eles coincidem. Então, pelo teorema, eu tenho que o limite lateral à direita do zero, também dá 1. Então, esse cara aqui, eu concluo que ele dá 1. Tá bom? E do mesmo jeito, eu faço limite lateral agora à esquerda. O limite lateral à esquerda é igual a... Vou colocar essa justificativa embaixo, tá? Vamos escrever essa justificativa melhor aqui embaixo para vocês. Ou mal escrito ali, né? Aí a gente vai escrever assim, pois limite de x indo a zero de 1 é igual a 1, e pelo teorema, temos que o limite de x indo a zero à direita do 1, desculpa, direita do zero, também dá 1, certo? Agora, vamos para o outro. Essa é uma justificativa. Agora vamos para o outro. Agora no outro, eu vou ter aqui. Agora eu estou à esquerda do zero. Quando eu sou x menor do que zero, eu sou menos 1, certo? Aqui eu vou colocar menos 1. E esse cara aqui também vai dar menos 1. Por quê? Também pelo teorema. Porque eu vou ter limite de x indo a zero do menos 1, é constante, então vai dar menos 1. E pelo teorema, temos... Se o limite global existe, então o limite lateral existe e ele é igual ao limite global. Tá bom? Então, eu tenho isso. Mas agora, observa o seguinte. Por causa dessas duas coisas aqui, por I e 2I, um é diferente de menos 1, certo? Então, eu tenho que os limites laterais são diferentes. Mas o que é que me fala o teorema? O que fala, na verdade, é a observação que eu fiz aqui, a observação 2. Olha só o que me diz a observação 2. Se os limites laterais são diferentes, então não existe o limite global. Então, deste modo, nós podemos concluir que não existe o limite global. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Muito bem. Esse aqui é o exemplo 1. Vamos fazer o exemplo 2. Exemplo 2 eu vou deixar para vocês fazerem enquanto eu faço a chamada, tá? O exemplo 2, eu quero que vocês, eu pergunto para vocês, seja esse F aqui, e pergunto para vocês, existe limite de F de X com X indo a 1? Certo? Vamos fazer melhor ainda. Vamos fazer assim, ó. Eu gosto de exercícios desse jeito.
Chama isso aqui de L. Primeiro eu vou fazer isso. Isso aqui seria o item A. E no item B, vai ser o mais fácil possível, né? Determine L, tá ok, o limite, se existir o limite, tá? Se não existir, não tem nem o que fazer. Certo? Quer dizer, para cada L eu tenho uma função diferente. Aí, primeiro, eu quero que você mostre para mim se existe o limite de todas essas funções com x igual a 1. E depois eu quero que você conclua para mim se existe algum L, de modo que que o limite dá o FL do 1. Lembrando que, lógico, o FL do 1 é o próprio L. Tá bom? Vamos lá. Dá um tempinho para vocês pensarem nisso enquanto eu faço a chamada. Deixa eu salvar também. Vai que eu perco. Vamos à chamada. Alex Rodrigues. Aqui. Ok. Ana Beatriz. Voltou. Ana Carolina. Voltou. Presente. Ok. A Ana Carla. Voltou. Ana Vitória. Voltou. Andressa Laís. Lembrando que quem tiver sem microfone Aqui. pode colocar no chat. Andressa Laís, né? Ok. Tô aqui, Andressa. Joia. Andressa Kelly. Voltou. Antony Ramos. Presente. Antônio Cláudio. Voltou. Bela Dávila. Voltou. Bruno Miese. Voltou. Carlos Eduardo. Presente. Ok. Claudemir. Clayson. Ou Clayson. Voltou. Daniel José. Voltou. Douglas Rocha. Já era presente, professor. Daniel, joia. Douglas Rocha. Voltou. Edneide Lino. Presente. Ok. Eliel Terto. Voltou. Emanuele de Oliveira. Mangabeira. Ele está presente, professor. Eliel? Ok. A Emanuele está aí. Eric. Voltou. Fernando Marcos. Gabriel dos Santos. Harrison. Presente. Ítalo. Presente. João Christian. Presente. João Gabriel. Presente.
João Vitor. Presente. José Alves. Presente. José Carlos. José Francisco. Presente. José Kelvin. Presente. José Vinícius. Opa, presente. Júlia Esther. Catarine. Laura Beatriz. Luan dos Santos. Luciano Santos. Presente. Ludmila. Presente. Luiz Arthur. Marcos Ranieri. Marg Felipe. Presente, professor. Maria Fernanda. Presente. Maria Caroline. Presente. Michelon. Micael. Miguel está presente. Ok. Nathalie. Faltou? Está presente também. Ramses. Presente. Ok. Alice Cavalcante. Yasmin. Ela está presente. Ok. Yasmin? Faltou? Alguém falou no chat, né? Vamos ver se tem alguém que eu não coloquei presença. Todos aqui eu coloquei, né? O Daniel eu coloquei. Deixa eu ver de novo. Daniel, Micael e Nathalie. Daniel. Micael. Nathalie. Detalhes também. Joia. Tem alguém que eu não falei o nome? Presente, eu não falei o nome. Não. Só a Andressa que quis vir na vaga dos alunos remanescentes. Eu acho que o pessoal falou assim. Professor, Eu tenho fama de ser um professor muito fácil, né? Daí eu acho que o pessoal fala, eu quero um desafio maior. Vou fazer com esse professor que é muito fácil de passar, não. professor, Pode falar. a Laura disse que está presente também. Laura. Laura, eu não tinha visto Laura. Ah, vi agora. Obrigado. Laura. E aí, fizeram? Eu fiz. Tá tranquilo. Então, tá bom. Então eu vou pular ele, tá? A gente já vai pro próximo. Todo mundo conseguiu fazer? Se alguém não conseguiu, me fala. Mas tem que ter tentado. O professor, não consegui fazer. Faz aí, por favor. Não? Todo mundo fez e achou que o L tem que ser igual a 2, né? O limite é 2. Então, você quer que seja o F do L, FL do 1, seja igual a 2. Mas o FL do 1 é L. Então, você quer L igual a 2. Tá bom? Então, no item A, esse limite você encontra que ele é 2.
E depois você, então, quer L igual a 2. Muito bem. Bom, terminado isso, agora nós vamos fazer o que eu falei, né? Vamos voltar e fazer tudo direito. Lógico que agora eu posso me dar o direito a fazer um pouco menos de exemplos, porque eu já fiz bastante exemplos da outra vez. O que eu vou fazer agora é mais formalizar o assunto, tá? Então, vamos lá. A ideia agora que eu quero fazer é definir limite. Bom, nós vimos lá que limite de x indo a A do f de x igual a L, primeiro tem aquela condição, né, de existir um intervalo aberto contendo o A, de modo que esse intervalo sem o A está dentro do domínio, certo? Mas o que é importante é que nós vemos o seguinte, o que significa essa frase? Limite de f de x com x tendendo a A é igual a L. Isso significa que f de x está tão próximo de L quanto desejado. Desde que x esteja suficientemente próximo de A. Se você olhar com cuidado, né? Essa frase que eu coloquei aí não quer dizer nada, né? Porque, primeira coisa que eu te pergunto é, f de x está tão próximo de A. Primeira coisa é, o que significa próximo? Depois, o que significa estar tão próximo quanto desejado? Certo? Então, a primeira frase que você precisaria se perguntar é qual o significado de próximo? Alguém poderia me dizer o que significa próximo? Está em uma vizinhança. Certo. Você já está pensando no conceito matemático, mas eu queria pensar assim no dia a dia. Por exemplo, eu digo, eu moro próximo da farmácia. O que significa eu moro próximo da farmácia? Que a distância entre a casa e a farmácia é pequena. Pequena, isso. Então, uma primeira coisa que você deveria... Então, quer dizer, próximo você pode resumir como sendo pequena distância. Muito bem. Aí eu te pergunto de novo, mas o que significa distância? Bom, aí eu preciso fazer um parênteses aqui. Lembrando que as nossas funções, elas são definidas num conjunto, num subconjunto dos reais, a valores reais. Então, eu preciso saber o que significa distância em R, certo? Distância em R. O que significa distância em R? Bom, vamos desenhar aqui a reta real. Eu tenho, por exemplo, esse ponto A e esse ponto X. Qual é a distância de A até X? Quem pode me dizer? Qual é a distância de A até X? Entre os pontos, né? Oi?
É a diferença entre os pontos. Isso, eu pego o ponto que é maior e subtraio com o que é menor. Então, seria x menos a. Mas isso se o x for maior do que o a. E se ele for menor? Se ele estivesse aqui, por exemplo. Então, a distância seria a menos x. Se o x é menor do que o a. Ah, mas observa o que isso quer dizer, então? É a distância de a até x é igual a x menos a, se o x é maior ou igual a a. Mas x maior ou igual a a é a mesma coisa do que x menos a maior ou igual a zero. E ele é menos x menos a, que é a mesma coisa que a menos x, se o x menos a é menor do que zero, porque x menos a menor do que zero é a mesma coisa do que x menor do que a. Mas observa que isso daqui é exatamente o quê? Isso daqui é exatamente o valor absoluto de x menos a. Porque olha só, o valor absoluto de x menos a é x menos a quando x menos a é maior ou igual a zero, e ele é menos x menos a quando x menos a é menor do que zero, certo? Então, a primeira coisa que a gente já tem aqui é a distância, certo? O que é a distância entre dois números reais? A distância entre dois números reais é a diferença deles, tá bom? Certo. Agora, muito bem, então eu já sei o que é distância. Agora eu quero traduzir esse tão próximo de L quanto desejado. O que significa... Vamos reescrever aqui essa coisa. Vou reescrever. Aqui é a definição. Bom, agora eu quero reescrever esse tão próximo quanto desejado. Como será que eu posso fazer para reescrever isso? Bom, vamos reescrever do seguinte jeito. Ah, eu posso reescrever isso assim, ó. F de x... Na verdade, é assim. F de x está tão próximo de L quanto desejado. Então, eu vou escrever isso assim, ó. A distância de f de x até L é tão próxima de L. É tão... Desculpa. É tão próximo quanto desejado, eu vou traduzir isso como sendo a distância de f de x até L é tão pequena, certo? É tão próximo, é a mesma coisa do que a distância tão pequena quanto desejado. Desde que a distância de x até a é também tão pequena, é suficientemente pequena. Vou substituir aqui cada lado por esse aqui. A distância de x até a é suficientemente pequena. E aqui eu tenho que colocar mais uma condição. Lógico, eu vou ter que aplicar f de x. Então, o x tem que estar no domínio da função f. Tá bom? Então, essa daqui... Bom, isso daqui já está um pouquinho melhor, né? Isso aqui já está um pouquinho melhor. Agora, vamos melhorar mais ainda. Vamos melhorar mais ainda. Vamos melhorar. Bom, eu vi que a distância... Eu
Eu vi que a distância é o valor absoluto, certo? Então, agora, eu vou escrever essa mesma frase, só que no lugar de distância, eu vou colocar o valor absoluto, tá? Eu vou escrever. Então, no lugar da distância, eu vou colocar o valor absoluto. Então, eu vou ter assim, ó, f de x menos L. Distância de f de x até L é módulo de f de x menos L, certo? É tão pequeno quanto desejado. Desde que x menos a é suficientemente pequeno. E x pertence ao domínio da reta. Tá bom? Deixar desse jeito. Bom, estamos quase lá, então. Alguém tem alguma dúvida? E Laura? Não. Eu não entendi o que aconteceu aqui. Achei que tivesse tido uma mensagem no chat, mas a mensagem eu já tinha lido. Tá bom. Vamos lá. Então, eu sei que f de x, aquele limite significa f de x menos L é tão pequeno quanto desejado, desde que o módulo de x menos a é suficientemente pequeno. Agora, eu vou tentar melhorar isso, certo? O que significa ser é tão pequeno quanto desejado? Quer dizer que para qualquer número que eu pegar, essa distância é menor do que esse número, certo? Certo? Então, quer dizer que para todo epsilon maior do que zero, eu vou ter que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. O que isso quer dizer? Para todo número positivo que eu pegar, a distância é menor do que esse número positivo. Certo? Tudo bem? Só que para isso acontecer é desde que o x menos a é suficientemente pequeno. Ou seja, ele é menor do que um certo número. Então, quer dizer que para todo epsilon que eu pegar, vai existir um delta, que é um número. Para todo número epsilon, existe um número delta, de modo que eu tenho que o f de x menos L é menor do que L, menor do que epsilon, desde que o f de x menos a é menor do que epsilon, delta. Tá bom? Isso aqui é limite. E, lógico, x pertence ao domínio da. Tá bom? Essa é a definição de limite. Tá bom? Ou, em alguns lugares, você vai encontrar dessa outra maneira, que é a mesma coisa. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá ok. Se, ó, aqui eu coloquei, isso daqui acontece desde que isso aqui acontece. Mas essa frase pode ser reescrita do seguinte jeito. Se x pertence ao domínio da f... Ah, faltou eu escrever uma coisa aqui. Por que eu estou colocando aqui zero maior do que x menos a? Porque no limite, lembra, o a não precisa estar no domínio. Então, eu tenho que eliminar o caso em que x é igual ao a, certo? Então, eu elimino o caso que o x é igual a A, supondo que o valor absoluto de x menos a é maior do que zero estritamente. Porque se fosse zero, eu teria que x menos a é igual a zero. Logo, x seria igual a A. Mas eu quero eliminar o caso x igual a A. Então, por isso, coloquei zero maior do que x menos a. Tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, definição de limite, que você encontra em alguns livros também assim, ó.
se x pertence ao domínio da f, e 0 menor que módulo de x menos a menor do que delta, então, módulo de f de x menos L menor que epsilon. Essa daqui é a definição de limite, tá? Então, vamos agora colocar a definição formal. Agora, vamos escrever direitinho. Primeira coisa que eu preciso para definir limite, preciso de uma função, né? Então, seja f, uma função que vai do domínio de f em R, função, e a um número real, tal que existe um intervalo aberto tal que existe um intervalo aberto tal que A pertence a esse intervalo e o intervalo sem o A está dentro do domínio, tá? Essa condição aqui de existir esse intervalo e que esse intervalo sem o A está dentro do domínio, ela poderia ser enfraquecida, tá? Existe a definição de limite para condições mais gerais, que é o A ser o que a gente chama de um ponto de acumulação do domínio. Mas eu não quero entrar nesses detalhes muito técnicos, então por isso eu vou colocar essa condição aqui, que ela é mais fácil para vocês visualizarem. Bom? Aí eu vou definir o seguinte, definimos limite de x indo a de f de x é igual a L quando satisfaz essa frase aqui. Então, só vou agora copiar. Joia? Essa daqui, então, é a definição de limite. Alguém tem alguma dúvida na definição de limite, pessoal? Não? Muito bem. Muito bem. Eu quero fazer mais algumas observações. Agora eu quero fazer uma observação para mostrar a definição de limite de uma maneira mais geométrica, certo? Bom, para fazer essa observação, eu primeiro quero lembrar que uma propriedade de valor absoluto que nós vimos lá atrás, que eu falei para vocês que era muito importante, mas provavelmente ninguém deu muita atenção, porque parece que é só complicar por complicar, essa daqui, ó. Valor absoluto de x menos c menor do que f é a mesma coisa do que menos f menor do que b menos c menor do que f, certo? Por que que esse cara aqui é importante? Porque usando essa observação, eu vou reescrever isso daqui e isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos reescrever essas coisas. Reescrevendo. Então, eu vou ter que o limite de x indo a A do f de x é igual a L. C e somente C, acontece o quê? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o x pertence ao domínio da f, essa condição do x ser maior, x menos a ser maior do que zero, significa apenas que o x não é o a, tá? Então, eu vou colocar aqui, x pertencente ao domínio da f sem ser o a, então, se isso daqui acontece, e agora, esse cara aqui eu vou escrever assim, ó, menos delta menor do que x menos a menor do que delta. Estou usando essa observação, tá bom? X menos A menor do que delta, a mesma coisa que menos delta menor do que X menos A menor do que delta. Não é 8, é delta. Então, f de x menos L é menor que epsilon.
certo? Isso daqui. Mas observa o seguinte. Observa o seguinte. Deixa eu agrupar melhor esses caras aqui. Agora, observe o seguinte. Eu vou reescrever isso daqui mais uma vez. Mas agora eu quero fazer o seguinte. Olha aqui essa... Vou reescrever só as desigualdades. Vou reescrever só as desigualdades. Essa desigualdade aqui, ó, eu vou fazer o seguinte nela. Soma A em todas as parcelas. Somando A, eu não mudo nada, né? Então, eu vou ter menos delta mais A, menor do que X, menor do que delta mais A. E nessa outra, eu vou somar L. Então, eu vou ter menos epsilon mais L, X, menor do que epsilon. Isso daqui é interessante, né? Porque se você lembrar da definição de intervalo, né? O que isso daqui está dizendo? Está te dizendo o seguinte, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se o x pertence ao domínio da f sem o a, e o x pertence... O que significa o x está entre menos delta mais a e delta mais a? Quer dizer que ele está no intervalo aberto, menos delta mais a até delta mais a. O professor, Oi. não faltou ali, não, o mais L com epsilon ali? Mais L. Muito bem, obrigado. Então, a mesma coisa no outro. F de x pertence ao intervalo aberto L menos epsilon, L mais epsilon. Certo? Então, o que isso daqui está me dizendo? Olha só que interessante. Vamos agora escrever graficamente. Eu tenho aqui o meu ponto A. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha função. Eu posso retirar o ponto A do domínio da função, né? Deixa eu tirar o ponto A. Então, vou retirar aqui. Vamos dizer que esse cara aqui, ó, é o L. Aí, o que me diz a noção de limite? Limite, uma maneira gráfica de ver, é o seguinte. Para todo intervalo que você pegar contendo o L, que é o intervalo L mais epsilon, L menos epsilon, vou encontrar um intervalo contendo A, que é um intervalo que vai A menos delta até A mais delta, de modo que todo mundo que eu pego dentro desse intervalo, ele cai, quando eu aplico a F, ele cai dentro desse intervalo, certo? Para todo mundo que eu pego dentro do intervalo lilás, se eu aplico a F nele, ele cai dentro do intervalo vermelho, tá? Essa é a noção geométrica de limite, que é o que o nosso colega falou. Um outro jeito de traduzir o limite é assim. Para toda a vizinhança aberta do L que eu pego, ou seja, para todo o intervalo contendo L, eu encontro uma vizinhança contendo A, ou seja, um intervalo contendo A, de modo que quando eu aplico a F em cada elemento dessa vizinhança do A, o F vai cair exatamente dentro dessa vizinhança do L. Tá? Essa é a noção de limite verdadeiro. Certo? Isso é limite de verdade. Muito bem. Agora que vocês já sabem o que é limite de verdade, a gente vai começar a calcular alguns limites. Tá? Eu vou começar calculando um, que eu vou falar a verdade, ele não é dos mais importantes, mas a gente vai começar com ele só para vocês esquentarem os motores, tá? Depois dele, os dois próximos, na verdade, os três próximos, são muito mais importantes, certo? Esse daqui não é tão importante, mas depois os próximos que eu vou fazer, eles são muito importantes, porque eles vão ser os primeiros passos para fazer aquela coisa aquela afirmação que eu comecei a aula lembrando para vocês, que o limite de x indo a de uma função polinomial é o p aplicado em a, certo? Os resultados que eu vou fazer depois, por exemplo, 2, 3, 4,
são os primeiros passos para poder demonstrar essa afirmação. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar com o primeiro, só para a gente esquentar. Então, o primeiro é o seguinte. Mostre que o limite de x indo a 4 de 3x menos 5 é igual a 7. De novo, você poderia me falar, mas professor, a gente já viu isso. Eu já sei, o 3x menos 5 é um polinômio, então basta eu substituir o 4 no lugar de x. Tá, beleza. Mas aí eu te respondo o que eu estava falando agora há pouco. Eu afirmei que isso acontece, mas eu ainda não mostrei que isso é verdade. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai mostrar que, de fato, essas coisas são verdadeiras. Certo? Nós estamos na universidade. A coisa principal da universidade é se perguntar por quê, né? Eu acho que a pergunta principal da universidade é por quê. E a primeira coisa que eu quero que vocês se perguntem é por que, de fato, o limite de um polinômio é simplesmente substituir o x do polinômio. Certo? Essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Vamos primeiro responder para esse caso particular, em que o polinômio é 3x menos 5. Joia? Alguma dúvida até aqui? Professor, do jeito que o senhor explicou, não tem nem como ter dúvida. Tá bom. Obrigado. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou colocar um rascunho, certo? A primeira coisa que eu faço quando eu vou demonstrar esse tipo de coisa, eu faço um rascunho, porque nesse rascunho eu vou colocar o que eu quero fazer, certo? O que eu quero fazer? Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Dado um epsilon maior do que 0, eu preciso encontrar um delta. Lembrando que esse delta, talvez não ficou muito claro na hora, mas esse delta, ele pode depender de epsilon e desse número aqui, certo? Que nesse caso é o 4. Ele pode depender do 4 e do delta, e do epsilon, tá? Não precisa depender, mas ele pode depender. De modo que, dependendo de epsilon e 4, tal que, se eu pegar 0 menor do que x menos 4 menor do que delta, então eu vou ter f de x menos 7 menor do que epsilon. Certo? É isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar, eu quero encontrar um número delta, de modo que se o x menos 4 estiver entre o 0 e o delta, então o f de x menos 7 é menor do que o epsilon. Tá bom? Eu quero chegar nisso. Então, eu vou pegar o que eu quero chegar e vamos ver. Eu vou pegar esse cara aqui e eu quero encontrar quem é o delta. Ah, mas o que é isso daqui? Ah, isso daqui, no caso, esse meu f de x, né? Eu estou brincando com o caso em que f de x é igual a 3x menos 5. Ah, então, isso daqui é a mesma coisa do que ter 3x menos 5 menos 7 menor do que epsilon. Que olha. Ah, mas isso daqui é a mesma coisa do que 3x menos 5 menos 7 dá menos 12. Menor do que epsilon. Ah, mas eu tenho um fator em comum ali, né? Eu tenho 3 em comum. Então, isso é a mesma coisa que 3 vezes x menos 4 menor do que epsilon. Certo? Porque se eu aplico a distributiva aqui, né? Eu tenho 3x menos 12. Tudo bem? Lógico que aqui você, um aluno mais crítico, vai me falar, não, você tem que colocar aqui valor absoluto de 3. Mas o valor absoluto de 3 é exatamente igual ao 3. Tá bom? Por isso que eu já tirei o 3. Muito bem. Agora, eu posso, essa desigualdade, eu posso multiplicar dos dois lados por 1/3, obtendo x menos 4 menor do que epsilon sobre 3. Aham. Então, olha só que interessante que eu encontrei. Eu acabei de encontrar que se o x menos 4 perde para epsilon sobre 3,
Então, eu tenho que f de x menos 7 é menor do que epsilon. O que eu queria? Eu queria um número, de modo que se o x menos 4 é menor do que esse número, então o f de x menos 7 é menor do que epsilon. Ora, eu encontrei esse número. Quem é esse número? É o epsilon sobre 3. Por quê? De novo, se um valor absoluto de x menos 4 é menor do que epsilon sobre 3, então o valor absoluto de f de x menos 7 é menor do que epsilon. Então, agora eu já sei quem é o número. Agora eu posso vir e fazer a minha solução. Então, vamos agora fazer a solução do exercício. Solução. Então, para a solução, vou fazer assim. Para todo epsilon maior do que 0. Ó, que eu tenho que fazer, né? Ó, o que eu tenho que fazer? Dado um epsilon qualquer maior que 0, eu tenho que encontrar um delta. Já encontrei, é o epsilon sobre 3. E daí eu tenho que fazer isso. Mostrar agora que se menos a, no caso, x menos o... Que número que é mesmo? 4, está entre 0 e o epsilon sobre 3, então o f de x menos o 7 vai ser menor do que epsilon, certo? É isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Para todo epsilon maior que 0, note que se eu pegar, não vou escrever x real, porque sempre os nossos x aqui são reais, certo? Devia colocar o domínio da f se o domínio não fosse todos reais. Mas como o domínio aqui é todos reais, eu não vou colocar ele. Note que se 0 é menor do que módulo de x menos 4 menor do que epsilon sobre 3, então, agora eu vou fazer módulo de f de x menos 7, e eu quero mostrar que esse módulo aqui é menor do que epsilon, certo? Utilizando o quê? Utilizando essa coisinha aqui. Então, vamos lá. Mas esse cara aqui, né, o f de x é o 3x, que na verdade é um igual. Ele é o 3x menos 5 menos 7. Mas isso é valor absoluto de 3x menos 5 com menos 7 dá menos 12. Coloco em evidência, eu vou ter 3 módulo de x menos 4. Olha aqui. Eu estou pegando x menos 4 menor do que epsilon sobre 3. Então, esse cara vai ser menor do que 3 vezes epsilon sobre 3. 3 vezes epsilon sobre 3 é igual a epsilon. Então, olha só o que eu consegui. Para todo epsilon maior do que 0, eu mostrei que se o x menos 4 está entre 0 e esse delta, que é o epsilon sobre 3, então o f de x menos 7 é menor do que epsilon. Concluindo o que eu queria. Tá claro? Alguma dúvida? Podem falar, tá? Essas coisas, esse aqui é um jeito um pouco diferente de pensar, então é comum surgirem algumas dúvidas. Professor, explica de novo, por favor. Que parte você não entendeu? Só esse final aí, depois do então. Certo. Ó, eu quero mostrar que o f de x, eu quero mostrar que o limite é 7, né? Então, eu quero mostrar que o f de x menos 7 é menor do que epsilon. Para isso, eu vou usar que o x menos 4 está entre o 0 e o epsilon sobre 3, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu parto daqui. F de x menos 7. Aí eu escrevo esse cara aqui. Aí, eu somo o menos 5 com menos 7, eu tenho menos 12. Aí, qual que é a ideia aqui? A ideia é fazer surgir, nesse cara aqui, surgir o módulo de x menos 4. Para isso, o que eu faço? Eu coloco 3 em evidência. Porque eu sei que 3x menos 12 é a mesma coisa do que 3 vezes x menos 4. Logo, o módulo disso é igual ao módulo de 3 vezes o módulo de x menos 4, certo? E daí é o que eu escrevi aqui.
Módulo de 3 é o próprio 3 vezes o módulo de x menos 4. Mas eu estou pegando, lembra? Eu estou pegando o caso em que x menos 4 é menor do que epsilon sobre 3. Então, eu copio esse 3 e eu tenho que o x menos 4 é menor do que epsilon sobre 3. Tá? Aqui, lógico, eu estou usando o seguinte. Estou usando que se eu multiplicar dos dois lados por um número positivo, não altera a desigualdade. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é multiplicando essa desigualdade aqui dos dois lados por 3. Multiplicando ela dos dois lados por 3, eu obtenho essa desigualdade que eu escrevi aqui. Certo? E aí acabou, né? Porque eu tenho 3 vezes epsilon sobre 3, é a mesma coisa do que epsilon. Ficou claro? Sim, sim. Obrigado, pessoal. Por nada. Muito bem, muito bem. Vamos agora, então, fazer, como eu falei, né? Esse daqui, ele é importante, mas para a teoria não é tanto. Eu vou fazer um muito mais fácil agora, mas que, ao mesmo tempo, também é muito mais importante para a teoria. Mostre que se C é um número real e f de x é igual a C para todo x pertencente aos reais. Ou seja, agora a minha função f é a função constante C. Certo? Então, se a função é constante, eu tenho que o limite de x indo a A de f de x é igual a C para qualquer A que eu pegar. Tá bom? Ou seja, o limite da função constante é sempre igual a constante. Vamos fazer, então, de novo. Primeira coisa que eu faço é o rascunho. O que eu quero mostrar? Mostrar que para todo epsilon maior que zero, existe um delta zero, tal que, se eu pegar, o domínio aqui é sempre real, tá? Então não vou colocar o domínio. Se eu pegar zero menor do que módulo de x menos a menor do que delta, então eu vou ter módulo de f de x menos L, L nesse caso aqui é C, menor do que epsilon. Ah, aí você, agora vamos pensar, mas o que é isso daqui? Módulo de f de x menos c, quanto que dá? O que é o f de x? F de x é c, certo? F de x é igual a c. Então, isso é c menos c. C menos C dá zero. Então, módulo de zero. Que dá zero. O que eu quero? Eu quero que zero seja menor do que epsilon. Aí eu pergunto para vocês, quando é que eu vou ter zero menor do que epsilon? A resposta é sempre. Por que é sempre? Porque o meu epsilon, eu já estou partindo dele maior do que zero. Se epsilon é maior do que zero, é lógico que zero é menor do que epsilon. Tá bom? Bom, mas para calcular o limite, eu preciso exibir um delta. Então, que delta que eu vou exibir? Que delta que eu vou pegar para exibir? Então, eu posso escolher qualquer delta que eu quiser. Tá bom? Em particular, não posso escolher qualquer um, então eu vou escolher o número que eu mais gosto. Eu gosto do 1. Então, eu escolhi 1. Tá? Porque eu posso escolher qualquer número, então eu vou escolher 1. Agora eu venho para a solução. Para todo epsilon maior que zero, note que se eu pegar x0 menor do que x menos a menor do que 1, que é o delta que eu escolhi, então eu vou ter
O valor absoluto de f de x menos c, lembrando que esse cara aqui é igual a c menos c, que é igual ao valor absoluto de zero, que dá zero, e zero é menor do que epsilon. Aí acabou. Por que que acabou? De novo, para todo epsilon maior que zero, eu exibi um delta, que é 1. De modo que se o x menos o a está entre o 0 e o 1, então o valor absoluto de f de x menos c é menor do que epsilon. Tá bom? Indo. X igual a constante é exatamente a constante. Alguma dúvida, pessoal? Bem fácil, né? Bem mais fácil do que o outro. Bem mais fácil do que o outro. Mesmo porque, nesse caso, o delta pode ser qualquer coisa. Bom? Muito bem. Vamos continuar. Agora, eu vou mostrar que o limite de f de x, com x indo a e o x sendo exatamente igual ao x, tá? Essa função ela recebe um nome especial, ela é também chamada de função identidade, tá? F de x igual a x. Eu vou mostrar que ele é exatamente igual. Tá? Para qualquer a real que eu pegar, eu tenho que isso aí acontece. Tá bom? Vamos, então, demonstrar que isso acontece. Solução. Antes de fazer a solução, lógico, eu vou sempre fazer meu rascunho. Então, no meu rascunho, eu venho e coloco. O que eu quero? Para todo epsilon, né? Deixa eu escrever isso aqui melhor. Escrever isso aqui. Para todo epsilon maior que zero, queremos encontrar um delta maior que zero, tal que se, novamente, o domínio é todos os reais. Então, eu não vou colocar, eu precisava colocar domínio x pertencente a domínio. Só que o domínio é todos os reais. Então, não precisa ficar colocando o tempo inteiro que o x é real, tá? Todo o x que a gente trabalha aqui é real. Tal que se 0 é menor do que módulo de x menos a menor do que delta, então eu vou ter módulo de f de x menos a menor do que f. Mas note que eu tenho que o módulo de f de x menos a é o quê? É exatamente módulo de... O f de x é x. Então, vai ser x menos a. E eu quero, então, x menos a menor do que epsilon. Olha só, vamos lembrar. O que eu quero? Eu quero um delta, de modo que, se isso daqui acontece, eu quero que, se esse cara aqui é menor do que delta, x menos a é menor do que delta, então o f de x menos o a é menor do que o epsilon. De novo, se eu estou... O que eu quero? Eu quero um cara que, se isso daqui acontece, então isso daqui vai acontecer. Qual é o delta que eu posso pegar? Lembrando que o delta pode depender de epsilon e de a. Ora, basta pegar, então, o delta igual ao epsilon. Porque daí eu tenho que, se x menos a é menor do que epsilon,
eu vou ter aqui, ó, x menos a menor do que epsilon, implicando que f de x menos a é menor do que epsilon. Tá bom? Então, o que eu vou escolher, basta escolher delta igual a epsilon. Tá bom? Agora vamos lá à solução. Para todo epsilon maior do que zero, note que se eu pegar zero menor do que módulo de x menos a menor, escolhi o delta igual ao epsilon, né? Então, vou pegar aqui menor do que epsilon. Então, o que eu vou ter? Agora eu venho e faço módulo de f de x menos o a. Mas quem que é o f de x? O f de x, nesse caso aqui, é o próprio x. X menos a. Certo? Mas o que eu sei do x menos a? X menos a é menor que epsilon. Esse cara aqui. Ó, então, eu encontrei exatamente o que eu queria. Ó, f de x menos a menor que epsilon. Concluindo, então, que limite de x into a da função identidade é o próprio. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Bom, eu fiquei esperando o pessoal entrar, né? Então, por isso eu comecei a aula 10 minutinhos atrasado. Então, se vocês me permitirem, eu vou passar também 10 minutinhos. Tudo bem? Alguém tem algum problema se eu passar esses 10 minutinhos? Não, tranquilo. Tá bom, se alguém tiver problema, pode falar. Se tiver outro curso agora, tem que sair aperreado, pode falar. Então, eu vou pegar aqui, ó. Seja, esse daqui é mais trabalhoso, tá? F de x igual a x ao quadrado. Mostre que o limite de x indo a A da f de x é o a ao quadrado. Tá? Então, eu quero mostrar isso aqui. De novo, né, pessoal? E eu estou colocando isso aqui na forma de exemplo, mas essas três funções últimas que nós estamos fazendo, constante, identidade e x ao quadrado, elas são muito importantes, porque elas são o básico para poder calcular o limite de qualquer polinômio. Tá bom? Vamos lá, então. O que eu quero? Rascunho. Dado epsilon maior do que zero. Quero encontrar um delta tal que, se zero menor que módulo de x menos a é menor que delta, então eu vou ter módulo de f de x menos a ao quadrado menor que epsilon, certo? É isso que eu quero encontrar. Então, vamos lá. Então, vamos partir daqui, ó. Módulo de f de x menos a ao quadrado. Bom, o f de x é x ao quadrado. Então, eu vou ter x ao quadrado menos a. Aí eu vou agora utilizar uma identidade muito famosa que a gente tem, né? Que é o seguinte: x ao quadrado menos a ao quadrado é igual a x menos a vezes x mais a. Tá? Agora, esse cara aqui, mais para o lado, só para eu ganhar espaço. Agora, esse cara aqui, eu vou fazer assim. Ele é menor ou igual. Na verdade, ele é igual a módulo de x menos a vezes
x mais a. Tá? Vamos supor que eu já sei quem é o delta, certo? Vamos supor que eu já sei, eu tenho que pegar x menos a menor do que delta, né? Então, eu vou ter que esse cara vai ser menor do que delta mais módulo, ou desculpa, vezes módulo de x mais a. Tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer esse cara. Eu quero deixar isso daqui também, esse x mais a, eu também quero sumir com o x e colocar um delta aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a desigualdade triangular. Se vocês se lembrarem, a desigualdade triangular, ela me diz o seguinte. Ela me diz que a mais b é menor que módulo de a mais módulo de b. Tá? Aí você me diz, mas você quer aparecer x menos a. Aqui tem x mais a. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer o x menos a. Vou colocar um igual. Eu vou fazer assim, ó. Isso é a mesma coisa. X mais a é a mesma coisa que x menos a, certo? Mais a, que dá mais 2a. Todo mundo concorda comigo? X menos a, x mais a é a mesma coisa que x menos a, mais 2a. Só que agora eu utilizo a desigualdade triangular. E eu vou obter, então, delta vezes módulo de x menos a mais 2a. Tá bom? Certo. Agora, eu vou obter isso aqui, menor ou igual do que delta vezes delta mais 2a. Certo? Eu obtive isso. Tudo bem? Está claro até aqui? Então, o que eu quero? Eu quero encontrar um delta, de modo que, se o x menos a é menor do que delta, então f de x menos a ao quadrado é menor do que epsilon. Eu cheguei até aqui, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso agora encontrar um delta, de modo que esse cara aqui é menor do que epsilon. Ora, agora então é só resolver essa desigualdade, tá bom? Bom, como todo bom matemático, eu sou um pouco preguiçoso. Então, olha só, essa desigualdade eu teria que resolver uma desigualdade com polinômio do segundo grau, né? Dá para fazer isso sem nenhum problema. Só que, como eu falei, né, eu quero fazer o menos trabalho possível. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um passo antes de resolver isso. É o seguinte. O delta é meu. Eu posso pegar o delta que eu quiser, desde que aconteça que esse cara aqui seja menor do que epsilon, certo? Então, a primeira coisa que eu vou pegar é que o delta é menor do que 1. Se eu suponho que o delta é menor do que 1, então eu tenho delta vezes 1 mais 2a. Agora, de novo, eu quero pegar e fazer esse cara aqui menor do que epsilon. Então, para ter ele menor do que epsilon, é suficiente ter o quê? Para delta vezes 1 mais 2a menor do que epsilon. Vamos escolher. Aqui eu cometi um erro, desculpa, tá? Esse A aqui sai em módulo. Tá? Da desigualdade triangular. Então eu vou escolher, vamos escolher delta menor do que epsilon sobre 1 mais 2a. Então, quem que vai ser o delta? Assim. Vamos escolher. Tem que acontecer duas coisas. O delta tem que ser menor do que 1 e o delta tem que ser menor do que epsilon sobre 1 mais 2a. Então, eu vou escolher delta igual ao mínimo entre 1
e epsilon sobre 2. Na verdade, o delta tem que ser estritamente menor, né? Nesse caso aqui, o delta poderia ser igual a 1 e igual a esse cara. Para ser estritamente menor, eu vou diminuir um pouquinho mais. Eu vou dividir cada um desses caras por 2. Então, eu vou dividir 1 por 2. E vou dividir esse cara aqui por 2. Tá claro? Alguma dúvida? Não? Agora acabou. Encontrei quem é o delta. Agora é só ir fazer a solução. Então, vamos lá para a solução. Dado epsilon maior que 0, note que se eu pegar 0 menor do que módulo de x menos a menor do que o mínimo, que é o delta ali, né? Meio e epsilon sobre 2, 1 mais, deixa eu pôr esse cara aqui um pouquinho para o lado. 1 mais 2a. O que eu vou ter? Então, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui, módulo de f de x menos a ao quadrado. Certo? Aí, o f de x é o quê? É o x ao quadrado menos a ao quadrado. Esse cara aqui a gente já brincou, igual da outra vez, ele é x menos a vezes x mais a. Bom, mas também, esse cara aqui, eu vou usar as mesmas coisas que eu fiz antes. Certo? Esse módulo de x menos a, ele é menor do que esse mínimo. Então, em particular, ele é menor do que epsilon sobre 2 vezes 1 mais 2a, módulo de a. Se alguém ia me corrigir isso, né? Eu esqueci do módulo aqui. Todos esses caras. Esse cara aqui. Muito bem. Vezes. Agora, esse daqui, x mais a, eu vou fazer igual o do outro. A desigualdade triangular, eu vou ter x menos a mais 2 módulo de a. Agora, eu vou usar que o x menos a é menor do que meio daqui, certo? Daí ele vai ser menor ou igual do que epsilon sobre 2. É estritamente menor. Mais 2 módulo de a vezes meio, né? Meio mais 2 módulo de a. Se eu trabalho aqui com meio mesmo, fica um pouco mais difícil. Então, eu vou usar aqui meio é menor do que 1. Meio é menor do que 1. E daí eu vou obter agora epsilon sobre 2, fechar parênteses aqui, 2 módulo de menor do que 1 mais 2 módulo de a. Aí eu posso, agora então, ó, tem um fator comum aqui, né, entre esse termo e esse termo. Então, esse cara dá igual ao quê? Dá igual a epsilon sobre 2. Mas epsilon sobre 2 é menor do que epsilon. Então, vamos recapitular. O que eu fiz aqui? Para todo epsilon maior do que 0, eu mostrei que se o x menos a é menor do que esse número, então f de x menos a ao quadrado é menor do que epsilon. E acabou. Certo? Portanto, vamos só juntar tudo. Para todo epsilon maior do que 0, temos aqui. Se eu pegar delta igual àquele mínimo, e eu pego 0 menor que módulo de x menos a menor que delta, então eu acabei de mostrar que nesse caso, isso implica que f de x menos a quadrado
é menor do que epsilon. Tá bom? Muito bem, pessoal. Acho que tá bom aqui. Para aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, mas é mais com relação a essa parte do mínimo. Tipo, lá no finalzinho do rascunho. Porque o que seria exatamente esse mínimo? E, tipo, por que o senhor dividiu por 2? Colocou 2 embaixo, no caso. Tipo, por que foi exatamente 2? Poderia ser outro número que seria diferente de 2, no caso. Isso. Poderia ser, exatamente, poderia ser, ó, primeira coisa, né? Eu peguei, o meu delta tem que ser menor do que 1, certo? E o meu delta, olha só, o que eu peguei aqui? Eu preciso de duas coisas. Uma coisa é, o delta tem que ser menor do que 1. E o delta tem que ser menor do que esse cara. Então, o delta tem que ser, ao mesmo tempo, menor do que 1 e menor do que esse cara. Então, o que eu acabei pegando? Eu acabei pegando delta, um número que é menor do que 1, poderia ser qualquer outro número menor do que 1. Então, eu peguei qualquer número menor do que 1. Peguei meio. Meio é um número menor do que 1. Certo? E eu tenho que pegar um número que é menor do que esse cara. Então, eu peguei ele menor do que esse cara dividido por 2. Mas poderia dividir por 3, por 4, por π, por qualquer número, desde que o número seja maior do que 1. Tá? Porque no fim do dia, a única coisa que eu precisava, vamos escrever isso aqui da maneira mais geral possível. A única coisa que eu preciso, de fato, é que o delta seja menor, ao mesmo tempo do que 1, e seja também menor do que epsilon sobre 1 mais 2 módulo de A. Certo? Epsilon tem que ser menor do que esse cara. É um número que é menor do que esse cara. Mas, de novo, eu tenho que exibir um número. Então, eu tenho que exibir um número que é menor do que esses dois caras. Bom, para ser menor do que esses dois caras, ele tem que ser menor do que o mínimo. Tá bem? Aí eu vou pegar, então, o menor dos números, entre dois números, um que é menor do que 1 e o outro que é menor do que epsilon sobre 1 mais 2 módulo de A. Um número que é menor do que 1 é o meio. Um número que é menor do que epsilon sobre 1 mais 2A é 2 vezes y. E daí, desse jeito, eu consigo exibir quem é o delta. Tá? Mas, de novo, por que eu peguei esse cara? Simplesmente porque eu quero um número que seja ao mesmo tempo menor do que 1 e seja ao mesmo tempo menor do que isso. Certo? Foi só por isso que eu peguei isso. Mas que nem você destacou, tem um monte de números que eu poderia pegar. Entendi. Não precisa ser esse. Bora. Mais alguma dúvida, pessoal? Muito bem, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, tá? Desculpa de ter passado um pouquinho no tempo. Para quem não... Algumas pessoas eu vi que precisaram sair por causa de outra aula, mas depois dá uma olhadinha no vídeo, tá? Por favor, avisem seus colegas. Obrigado, então, pessoal, e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou aí à disposição, tá? Tchau, tchau. Bom dia para vocês. O professor, só uma coisa, tipo, quando o senhor for colocar a aula no Moodle, seria legal o senhor, tipo, colocar no título o assunto da aula, tipo, para a galera que for querer revisar, não, tipo, já seguir mais ou menos. Ah, só... tá bom. Tá bom. Posso colocar sim. Obrigado pela sugestão. Na hora, perfeito, na hora. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.